prepare-se, porque o que você está prestes a ouvir pode ser o maior divisor de águas da história da astronomia moderna. Durante décadas, fomos ensinados a acreditar que a vida inteligente, se existisse em algum canto do cosmos, estaria a bilhões de anos-luz de distância, inalcançável, invisível e, para muitos, até improvável. Mas os dados mais recentes do telescópio espacial James Webb estão desafiando tudo o que aprendemos até hoje. Sinais estruturados, padrões geométricos matematicamente impossíveis de serem aleatórios e anomalias em diversos pontos do universo estão surgindo com uma frequência e intensidade que não podem mais ser ignoradas. De Netuno ao sistema TRAPPIST-1, passando pela galáxia Jades GS Z13Z e chegando até as sombras misteriosas no aglomerado de Pandora. O que antes era tratado como coincidência agora forma um padrão que aponta para uma conclusão inevitável. Talvez nunca estivemos realmente sozinhos. Neste vídeo você vai entender o que exatamente foi detectado, por que os cientistas estão em choque e como essas descobertas podem mudar para sempre a forma como enxergamos os segredos do universo e o sistema solar. Se você achava que ainda estávamos distantes de um contato com outras inteligências, é melhor repensar, porque os sinais estão aí, claros, constantes e cada vez mais próximos. Nas últimas semanas, documentos internos da NASA começaram a circular discretamente entre fóruns científicos e canais privados de comunicação acadêmica. Esses vazamentos, ainda não oficialmente reconhecidos, trazem conteúdos que estão deixando a comunidade científica em absoluto estado de alerta. Entre os dados mais impressionantes estão registros de sinais estruturados, padrões geométricos complexos e matematicamente consistentes, vindo de diferentes regiões do cosmos. As curiosidades sobre o universo, que antes pareciam confinadas a hipóteses teóricas, agora surgem em relatórios com carimbo de confidencialidade. Segundo as fontes não oficiais, os documentos contêm gráficos que mostram sequências numéricas com distribuições harmônicas, números primos alinhados e padrões binários similares aos usados em transmissões de comunicação inteligente. Até mesmo pesquisadores tradicionalmente céticos ficaram surpresos com a complexidade dos sinais registrados. As análises preliminares indicam que esses sinais não têm nenhuma relação com fenômenos naturais conhecidos, como pulsares, magnetares ou emissões aleatórias de galáxias ativas. O aspecto mais inquietante é que as detecções não estão restritas a um único ponto. Os sinais foram registrados em múltiplas regiões de Netuno, de sistemas como o TRAPPIST-1, de galáxias distantes como a Jades GS Z13Z, e até de formações misteriosas no aglomerado de Pandora. Essa distribuição geográfica e cosmológica levantou uma questão ainda mais perturbadora. Será que os sinais sempre estiveram ali, mas só agora, com o James Webb e novas tecnologias, conseguimos percebê-los? E mais provocador ainda, o que exatamente eles estão tentando nos dizer? No próximo tópico, vamos explorar os primeiros dados concretos vindos de Netuno. Netuno, o oitavo planeta do Sistema Solar, sempre foi visto pela ciência como um gigante gasoso de clima previsível e poucos mistérios atmosféricos. Porém, dados recentes coletados pelo telescópio espacial James Webb mostraram uma queda abrupta de temperatura na atmosfera superior do planeta. Em apenas algumas décadas, a temperatura média caiu cerca de 10 graus Celsius, um comportamento que simplesmente não encontra explicação nos modelos climáticos atuais. Os segredos do universo continuam desafiando as previsões mais confiáveis da astrofísica planetária. Mas o fenômeno térmico foi apenas o começo. Durante as observações, o James Webb também captou uma série de pulsos magnéticos vindo da região equatorial de Netuno. Esses pulsos apresentavam uma cadência matemática precisa,
com espaçamentos regulares, o que imediatamente chamou a atenção dos especialistas em magnetodinâmica planetária. A estrutura do sinal foi comparada com as emissões naturais de outros planetas, como Júpiter e Saturno, mas o padrão de Netuno se mostrou completamente distinto, sugerindo uma fonte de origem ainda desconhecida. A possibilidade de estarmos diante de uma anomalia artificial começou a circular, discretamente, nos corredores das principais instituições de pesquisa. A periodicidade exata e a intensidade controlada dos pulsos não são comuns em eventos naturais conhecidos. Por isso, centros como o Laboratório de Propulsão a Jato da NASA e o Instituto de Estudos Planetários de Berlim iniciaram investigações independentes. E enquanto os olhares da ciência continuam fixos no comportamento inusitado de Netuno, o telescópio James Webb já direcionava seus sensores para um outro sistema estelar que, nos últimos anos, tem sido fonte constante de expectativas: o sistema TRAPPIST-1. O sistema TRAPPIST-1, localizado a aproximadamente 39 anos-luz da Terra, tornou-se um dos maiores focos da astrobiologia moderna. E agora, com os novos dados fornecidos pelo telescópio espacial James Webb, esse sistema estelar ganhou um novo status dentro da comunidade científica. As observações mais recentes revelaram a presença de atmosferas densas em pelo menos 2 de seus planetas, o TRAPPIST-1D e o TRAPPIST-1E. Mais do que isso, foram detectadas concentrações simultâneas de ozônio e metano, um dos principais indicadores de atividade biológica em planetas rochosos. As curiosidades sobre o universo e os planetas começam a ganhar contornos mais concretos. As análises espectroscópicas também mostraram indícios claros de vapor d'água e uma composição atmosférica que sugere a presença de oceanos globais. O equilíbrio térmico observado reforça a hipótese de que esses planetas podem ter ambientes estáveis o suficiente para sustentar vida. Estudos comparativos com a Terra demonstram que o nível de metano e ozônio encontrado não pode ser explicado apenas por processos geológicos conhecidos. Essas evidências levaram a NASA e a Agência Espacial Europeia a priorizar novas observações contínuas de TRAPPIST-1 nos próximos ciclos de operação do James Webb. Além disso, a densidade atmosférica e a distribuição de gases indicam um tipo de regulação climática, que até hoje só conhecemos em planetas com ecossistemas ativos. Cientistas do Instituto SETI e da Universidade de Genebra já começaram a modelar cenários de biosferas microbianas ou até de formas de vida mais complexas nesses planetas. E enquanto o debate sobre TRAPPIST-1 segue aquecido, uma nova detecção em uma galáxia extremamente distante estava prestes a abalar ainda mais as convicções científicas, um sinal luminoso vindo da galáxia Jades GS Z13-0. A galáxia Jades GS Z13-0, localizada a uma distância impressionante de mais de 30 bilhões de anos-luz da Terra, sempre foi um objeto de interesse entre os cosmólogos. Formada apenas 330 milhões de anos após o Big Bang, ela deveria, segundo os modelos cosmológicos padrão, exibir características de uma galáxia extremamente jovem e com baixa emissão de radiação. No entanto, as observações mais recentes feitas pelo telescópio espacial James Webb revelaram algo totalmente inesperado: uma emissão intensa de radiação Lyman alfa, muito mais forte e precoce do que qualquer teoria previa. As curiosidades sobre o universo e o sistema solar ganhavam agora um exemplo prático de que o cosmos ainda guarda grandes surpresas. O padrão da emissão luminosa não apenas desafiou as previsões sobre a formação das primeiras galáxias, como também sugeriu uma possível intervenção artificial na ionização precoce do hidrogênio cósmico. Cientistas da Universidade de Heidelberg e do Instituto de Astrofísica de Paris levantaram a hipótese de que algum tipo de processo energético localizado, e talvez intencional,
pode ter acelerado o surgimento da radiação observada. Essa ideia, que até poucos anos atrás seria descartada como especulação pura, agora começa a ser debatida com seriedade em seminários internacionais de cosmologia. A questão central gira em torno da velocidade com que essa galáxia se tornou capaz de emitir tanta energia. Seria o resultado de uma explosão de formação estelar absolutamente fora do padrão? Ou estamos diante de uma manipulação de escala galáctica promovida por alguma inteligência? A ausência de poeira interestelar suficiente para justificar o fenômeno também reforça as dúvidas. Enquanto os cientistas continuam tentando ajustar os modelos cosmológicos para explicar a JADES GS Z13-0, outras observações realizadas pelo James Webb em sistemas estelares muito mais próximos estão gerando igualmente fortes questionamentos, como os sinais recentes detectados em torno de uma anã branca do sistema WD 1565-34. No sistema WD 1565-34, uma descoberta surpreendente acaba de desafiar os conceitos mais básicos da astrofísica planetária. A Voyager, em uma de suas últimas campanhas de observação indireta, detectou um planeta gigante orbitando uma anã branca, um tipo de estrela remanescente após o colapso de uma gigante vermelha. Segundo todos os modelos conhecidos, um planeta tão próximo de uma anã branca deveria ter sido completamente destruído durante a fase de expansão estelar. As curiosidades do universo agora apontam diretamente para um evento que a ciência considerava praticamente impossível. O que torna esse caso ainda mais intrigante é que o planeta não apenas sobreviveu ao processo de morte estelar, como também apresenta sinais claros de regeneração atmosférica ativa. Análises espectroscópicas realizadas pelo James Webb indicaram a presença de hidrogênio molecular, vapor d'água e até traços de metano na atmosfera do planeta. Essa composição sugere a existência de processos dinâmicos que estão restaurando, ou ao menos preservando, uma camada atmosférica funcional. Tal fenômeno nunca foi observado antes em exoplanetas orbitando anãs brancas. A comunidade científica começou a discutir seriamente duas possibilidades: ou estamos diante de um processo geológico e atmosférico completamente novo, ou existe uma intervenção externa, capaz de manipular as condições ambientais de um planeta em uma situação tão extrema. Pesquisadores de centros como o Instituto SETI e a Universidade de Harvard já iniciaram modelos teóricos explorando ambas as hipóteses. Enquanto isso, outras anomalias ainda mais inesperadas estavam sendo registradas em regiões do Sistema Solar onde, até então, a ciência jurava que nada de interessante poderia acontecer. As luas externas de Urano e Netuno. Durante décadas, as luas mais distantes de Urano e Netuno foram consideradas corpos geologicamente mortos, congelados e inertes. No entanto, os dados mais recentes obtidos pelo telescópio espacial James Webb estão desafiando essa visão tradicional. Análises térmicas de alta precisão revelaram que algumas dessas luas apresentam atividade interna, com emissões de calor em pontos específicos de suas superfícies. As curiosidades sobre o universo e o sistema solar acabam de ganhar mais um capítulo inesperado, ampliando o interesse da astrobiologia por regiões antes ignoradas. Além das anomalias térmicas, os espectrômetros a bordo do James Webb detectaram a presença de compostos orgânicos complexos, como hidrocarbonetos e nitrilas, em concentrações incompatíveis com a expectativa para corpos inativos. A distribuição desses compostos sugere processos de renovação, ou, no mínimo, a existência de fontes internas de calor que alimentam reações químicas ativas. Cientistas do Laboratório de Propulsão a Jato e da Universidade de Tóquio já começaram a elaborar modelos para explicar essa atividade inusitada. Uma das hipóteses mais ousadas envolve a possibilidade de manipulação intencional dessas luas. Essa linha de raciocínio ganhou força com a detecção de alterações no campo gravitacional local, como se massas internas,
estivessem se movendo de maneira controlada. Embora a NASA ainda trate o assunto com extremo cuidado, vários astrobiólogos começaram a questionar se essas atividades podem ser parte de algum tipo de preparação tecnológica ou adaptação artificial. O interesse agora é direcionado para missões futuras que possam realizar sobrevoos de alta resolução nessas luas. E enquanto a ciência debate os mistérios orbitando Urano e Netuno, um sinal vindo da galáxia Messier 82 começava a desafiar tudo o que conhecíamos sobre transmissões cósmicas. A galáxia Messier 82, popularmente conhecida como Galáxia Charuto, sempre foi uma fonte de interesse para os astrônomos devido à sua intensa atividade de formação estelar. No entanto, as observações mais recentes feitas pelo telescópio espacial James Webb trouxeram uma surpresa que poucos esperavam. Um sinal de pulso regular, com espaçamentos matematicamente precisos, vindo diretamente de seu núcleo. As curiosidades sobre o universo agora apontam para um fenômeno que ultrapassa as explicações convencionais relacionadas a estrelas de nêutrons ou magnetares. O mais intrigante nesse pulso é a estrutura do sinal. Análises realizadas por equipes da Universidade de Cambridge e do Instituto SETI revelaram que a periodicidade dos pulsos segue um padrão harmônico, com intervalos que lembram os templates usados em transmissões digitais de alta frequência. A comparação com sinais de rádio conhecidos na Terra indicou similaridades com protocolos de comunicação artificial, como os utilizados em telecomunicações ópticas. Essa descoberta levou parte da comunidade científica a levantar, de forma ainda cautelosa, a hipótese de uma origem não natural. Além da regularidade matemática, o sinal apresenta uma variação de intensidade que parece responder a certos comprimentos de onda específicos. Isso sugere, de maneira ainda preliminar, que a emissão pode estar sendo modulada por uma fonte controlada. Astrofísicos e engenheiros de comunicação estão colaborando na tentativa de decifrar o conteúdo potencial desse pulso. Enquanto os dados de Messier 82 continuam sendo processados, uma outra estrela, já famosa por seus mistérios, estava prestes a trazer novas evidências a esse crescente quebra-cabeça cósmico. A estrela de Teb, também conhecida como Kiki 8462852. A estrela de Teb, oficialmente catalogada como Kiki 8462852, já era famosa na comunidade astronômica por suas oscilações luminosas incomuns, detectadas pelo telescópio Kepler na década de 2010. No entanto, as novas observações realizadas pelo telescópio James Webb trouxeram um nível de detalhe sem precedentes. Pela primeira vez, foi possível identificar objetos finos, opacos e geometricamente consistentes passando diante da estrela, provocando quedas de luminosidade com padrões regulares e previsíveis. As curiosidades sobre o universo e os planetas agora ganhavam um novo foco de atenção. Além da detecção desses objetos transitórios, o James Webb também registrou um brilho infravermelho persistente ao redor da estrela, algo que os modelos tradicionais de formação estelar não conseguem explicar. O espectro dessa emissão sugere a presença de estruturas com propriedades térmicas, que absorvem e reemitem energia de forma altamente controlada. Astrofísicos da Universidade de Leiden e do Instituto Max Planck estão entre os primeiros a sugerir que essas características podem indicar a presença de uma megaestrutura artificial, conceito popularizado pela chamada esfera de Dyson. O debate sobre a estrela de Teb voltou com força total, agora alimentado por dados mais robustos e detalhados. As oscilações não seguem os padrões de cometas, poeira interestelar ou variações atmosféricas conhecidas. O grau de regularidade, somado ao brilho infravermelho anômalo, aponta para algo que a ciência moderna ainda luta para classificar. E enquanto a atenção da comunidade científica se concentrava nessa estrela misteriosa,
uma nova e surpreendente anomalia estava sendo registrada durante os estudos de lentes gravitacionais no aglomerado de Pandora, conhecido como Abell 2744. Durante uma das campanhas de observação de lentes gravitacionais conduzidas pelo telescópio espacial James Webb, o aglomerado de galáxias Abell 2744, conhecido como aglomerado de Pandora, revelou um fenômeno absolutamente inesperado. Enquanto os pesquisadores analisavam a distorção da luz de galáxias mais distantes, o Webb registrou o trânsito de sombras irregulares cruzando a linha de visão de forma lenta e sequencial. As curiosidades sobre o universo e o sistema solar, mais uma vez, ganharam uma nova e perturbadora dimensão. O aspecto mais intrigante dessas sombras é que elas não apresentavam nenhuma emissão ou reflexão detectável em qualquer faixa do espectro observável. Isso significa que os objetos responsáveis por elas absorviam ou bloqueavam a luz sem interagir com a radiação de forma mensurável. Astrofísicos da Universidade de Stanford e do Instituto de Astronomia de Cambridge iniciaram simulações para entender o fenômeno, mas até o momento, nenhum modelo físico conhecido conseguiu explicar a ocorrência. A hipótese de objetos de matéria escura foi considerada, mas a velocidade e o padrão geométrico das sombras desafiam essa explicação. Além disso, a análise de variações de intensidade nas lentes gravitacionais durante os trânsitos indicou que os objetos poderiam ter tamanhos comparáveis a luas ou até planetas inteiros. A precisão com que eles cruzaram a linha de observação sugere uma movimentação controlada, ou, no mínimo, organizada de forma não natural. Esse tipo de comportamento levantou questionamentos sobre a existência de estruturas capazes de manipular ou ocultar massas significativas no espaço profundo. Foi a partir dessas observações que nasceu a discussão sobre um conceito que até então parecia restrito à ficção científica: a tecnologia stealth cósmica. O conceito de tecnologia stealth cósmica, até pouco tempo tratado apenas como ficção especulativa, ganhou novas bases com as observações feitas no aglomerado Abell 2744. A ideia central é que uma civilização suficientemente avançada poderia desenvolver métodos para ocultar não apenas naves ou satélites, mas também planetas inteiros, ou até sistemas estelares completos. As curiosidades do universo voltaram a ganhar força nos círculos de astrobiologia e engenharia espacial, trazendo para o debate público temas que antes ficavam restritos à literatura e cinema. Os objetos responsáveis pelas sombras observadas parecem apresentar propriedades que impedem a detecção por qualquer forma de radiação eletromagnética conhecida. Isso inclui desde o espectro de rádio até o infravermelho, passando por micro-ondas e ultravioleta. O fato de conseguirem bloquear a luz de fundo durante o fenômeno de lente gravitacional, sem emitir qualquer radiação própria, sugere o uso de tecnologias que manipulam a própria estrutura do espaço-tempo ou interagem com a matéria de forma ainda desconhecida para a física moderna. Algumas teorias, apresentadas recentemente em conferências de astrobiologia, sugerem que tais estruturas poderiam operar com mecanismos de camuflagem gravitacional, distorcendo a trajetória da luz ao redor de seus corpos. Outra possibilidade envolve o uso de materiais com índices de refração negativos, capazes de redirecionar a radiação sem reflexão ou absorção. Enquanto os modelos matemáticos continuam sendo aprimorados, o consenso entre os pesquisadores é claro: estamos diante de um fenômeno que desafia todas as leis conhecidas. E o que torna tudo ainda mais inquietante é que os próximos sinais vieram de regiões ainda mais distantes do cosmos. Ao reunir todas essas descobertas recentes, de Netuno ao sistema TRAPPIST-1, da galáxia Jades GS Z13-0 ao aglomerado de Pandora, surge uma pergunta inevitável: estamos realmente sendo observados? O padrão de sinais, estruturas, sombras e emissões anômalas
forma uma sequência de eventos que desafia até mesmo os cientistas mais céticos. Os mistérios do universo agora se apresentam de forma tangível, ocupando as mesas de reuniões científicas e os artigos das revistas mais respeitadas do mundo. O que antes parecia coincidência isolada, agora desenha um quadro mais amplo, quase como uma narrativa cósmica que estava diante dos nossos olhos o tempo todo, esperando o momento certo para ser percebida. A tecnologia humana finalmente atingiu um patamar que nos permite observar detalhes que estavam além da nossa capacidade nas décadas passadas. E é justamente agora, quando somos capazes de ver mais longe e com mais clareza, que essas anomalias começam a surgir com maior frequência. Será uma resposta direta à nossa evolução tecnológica? A grande questão que permanece é: por que agora? Porque esses sinais, sombras e padrões começam a se acumular justamente no momento em que desenvolvemos instrumentos como o James Webb. Estaríamos prestes a fazer parte de um diálogo interestelar iniciado há milênios e que só agora conseguimos decifrar? Ou tudo isso ainda é apenas o início de uma realidade muito mais complexa? O que virá a seguir promete mexer ainda mais com as bases do conhecimento humano. E enquanto aguardamos as próximas observações, a ciência se prepara para o que pode ser o maior salto de compreensão da história. Depois de tudo o que exploramos hoje, fica cada vez mais difícil sustentar a ideia de que estamos sozinhos neste vasto cosmos. As evidências não são mais apenas pontuais. Elas formam um mosaico de descobertas que, quando vistas em conjunto, apontam para uma realidade que a humanidade precisa começar a aceitar. Dos pulsos em Messier, 82 as sombras que cruzam o aglomerado de Pandora. O universo parece estar nos enviando um recado. Os segredos do universo estão sendo revelados diante dos nossos olhos. E você? O que acha de tudo isso? Será que estamos mesmo sendo observados? Estaríamos próximos de um primeiro contato? Ou essas manifestações são apenas a ponta de um iceberg cósmico muito maior? Deixe a sua opinião nos comentários. Compartilhe suas teorias. Discuta com outros curiosos como você e ajude a construir esse debate que pode definir os próximos passos da ciência e da história humana. Se você quer continuar recebendo atualizações sobre o telescópio James Webb, acompanhar as próximas descobertas e entender como tudo isso se conecta aos maiores mistérios do universo e do sistema solar, inscreva-se agora no canal e ative o sininho das notificações. Porque a cada nova imagem, uma nova pergunta pode surgir, e a resposta pode mudar tudo o que sabemos até hoje.